Olá, você já parou para se perguntar como era a funda de Davi? Quer saber? Solta a vinheta! A funda de Davi era uma arma típica da antiguidade. Conforme já foi dito nos tempos bíblicos, a funda era geralmente feita de uma tira de couro, embora também pudesse ser trançada em uma cinta de tecido, fibras vegetais ou pelos de animais. Parte central da tira era alargada para formar uma cavidade, sabe? Onde se colocava o projétil. Durante uma batalha, os projéteis, que podiam ser pedras ou feitos de enxumo, eram carregados em um tipo de bolsas ou empilhados aos pés de soldados. A forma como a funda era construída permitia que os projéteis fossem projetados a uma grande velocidade, lançados a uma distância impressionante que podia superar aos 400 metros. Na verdade, a funda era uma arma extremamente versátil. Ela era usada tanto para caça quanto para guerra. Em contextos militares, a funda era frequentemente empregada por tropas leves e escaramuçadores. Além disso, algumas nações como os assírios, babilônicos e egípcios e até mesmo os israelitas usavam fundas como partes integrantes de suas forças armadas de infantaria leve. Um soldado que tinha habilidade com esse tipo de instrumento geralmente girava a funda com força, sabe? Na horizontal, em volta de sua cabeça, ou na vertical ao lado do seu corpo, sabe? Ao lado do corpo. E soltava uma de suas tiras, mirando no alvo até acertar. A ser acertados, melhor dizendo. Grande parte dos estudiosos concorda que a funda podia ser uma arma mais letal numa batalha do que o arco e flecha. Pois além de serem mais práticas, os projetáveis lançados pelas fundas superavam a velocidade das flechas lançadas pelos arcos. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que a velocidade de um bom projétil lançado por uma boa funda, manuseada por um lançador preparado, podia ser de aproximadamente velocidade do projétil de alguns modelos de armas de fogo mais simples. Isso mesmo. Na atualidade, as pessoas têm uma tendência de imaginar a funda como um brinquedinho, sabe assim? Isto é, um simples estilingue. Sabe aquele estilingue? Mas as fundas, quando usadas por lançadores habilidosos e com um projétil bem adequado, podia facilmente perfurar a armadura e penetrar no corpo humano. Há relato bíblico de que a pedra lançada pela funda de Davi cravou na testa de Golias. De forma alguma é uma descrição fantasiosa. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. As fundas continuaram sendo usadas ao longo da história humana, sendo adotadas por exemplos por vários medievais. Isso mesmo. A funda de Davi era um instrumento de ataque à distância, geralmente composto por uma tira de couro. Bem sabemos que a funda é uma arma antiga, que ganhou destaque na Bíblia, principalmente na história de Davi e Golias. Sabe? No emblemático confronto entre o jovem pastor de Belém e o gigante guerreiro filisteu, quem não conhece, né? A Bíblia diz que enquanto Golias estava bem equipado, preparado, sabe, com armas de guerra, couraça, sabe aquelas couraça forte, pesava mais ou menos 60 quilos, lanças, Davi estava equipado apenas com um cajado e uma funda e um alforje com pedras. Assim como a funda, o cajado também era considerado um instrumento simples de combate, mas tanto a funda como o cajado também eram as armas típicas de um pastor para afugentar animais selvagens, enquanto protegia e guiava os seus rebanhos. Além da funda de Davi em seu combate com Golias, o uso da funda também é mencionado em outras passagens bíblicas. Peguem a sua Bíblia. Bora lá. Inclusive, o texto bíblico também atesta a antiguidade do uso da funda ao citá-lo. No livro de Jó, uma obra que narra uma história que ocorreu provavelmente no período patriarcal. Está escrito no livro de Jó, capítulo 41, versículo 28. Como já explicado, além de ser uma ferramenta pastoral nos tempos antigos, a funda era também uma arma de guerra. Isso mesmo. No período dos juízes de Israel, por exemplo, havia entre os benjamitas um exército de homens canhotos, que naquele contexto provavelmente significava que eram ambidestros, conhecido por sua habilidade excepcional com a funda. Isso mesmo. Esses homens eram capazes de atirar pedras num fio de cabelo. Será que eles eram bons de mira? Ou seja, eram lançadores altamente com precisão, surpreendentes. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16. Dessa forma, entende-se que, embora fosse uma arma simplesmente, a funda era um instrumento eficiente na guerra. Posteriormente, o texto bíblico registra que, quando o rei Uzias tratou de atualizar e equipar as armas de guerra de Judá, ele também providenciou fundas para atirar pedras. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 26,
Versículo 14. No entanto, muitos estudiosos acreditam que essas fundas eram, na verdade, mecanismos que projetavam pedras gigantes. Além da aplicação literal, a funda também é usada metaforicamente em várias passagens bíblicas, como em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 29, Jeremias, capítulo 10, versículo 18, para ilustrar o poder de Deus em dispersar os seus inimigos. Gostou da aula? Aprendeu sobre a funda? Vou trazer muito mais para você. Mas para isso você tem que se inscrever no meu canal, ativar o sininho, tá bom? Para que você não possa perder nenhum vídeo. Você que ama estudar a Bíblia, aprender sobre a palavra de Deus, curiosidade bíblica e diversos assuntos, tá bom? Então esse é o canal para a tua vida, para o teu aprendizado. Eu creio que essa aula vai fazer com que você pregue a palavra de Deus. No dia que você for falar da funda de Davi, você vai dizer, aquela aula lá vai me ajudar. Eu vou pregar com mais precisão, vou pregar com mais, tá entendendo? Sabedoria, conhecimento. Então eu queria ser o canal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Shalom Adonai. Fui!